Bem, vamos iniciar mais uma aula de resoluções de questões para o vestibular seriado. Aqui a gente vai trabalhar um assunto do primeiro ano, que é um assunto bem interessante, que é a tabela periódica. Ele dá um enunciado para essa questão e ele fala sobre a repetição de algumas propriedades em função do número atômico. Ele está falando das propriedades periódicas dos elementos químicos. Aí, a partir disso, ele dá 5 afirmações. A primeira afirmação, ele fala que em um mesmo período da tabela, os elementos possuem propriedades químicas semelhantes. De modo geral, a energia de ionização dos elementos de transição são menores que os elementos representativos. A massa atômica de um elemento é formada a partir dos isótopos. O elemento químico 43 tem um subnível 4d5, como mais energético, ele pertence ao quinto período. O carbono e o selênio são da mesma família. Então vamos ver aqui quais são aqui, quer saber as corretas, quais são as alternativas corretas. Primeiro, propriedades periódicas são aquelas propriedades que variam de acordo com o número atômico. São elas raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade. Então essas são as principais propriedades periódicas. Então, a partir disso, eu tenho aqui que as propriedades periódicas elas vão ser determinadas pelo período, e pela família, pela linha horizontal e pela linha vertical. Então, se eu estou querendo falar de propriedades semelhantes, eu tenho que observar aqueles elementos que apresentam a mesma família. Os elementos da mesma família são aqueles elementos que apresentam propriedades semelhantes e não os elementos do mesmo período. Então, quando eu falo de propriedades semelhantes, estou falando da mesma família. Então, toda a mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Então, a primeira afirmação, que é essa daqui, em um mesmo período da tabela periódica, os elementos possuem propriedades semelhantes. Isso aqui está errado. Então, essa afirmação aqui está errado. Ele tem que falar de família. Propriedades químicas semelhantes está falando da família, está falando do grupo. A segunda afirmação, ele fala da energia de ionização dos elementos de transição. Elementos de transição são esses elementos aqui. Ele está falando que esses elementos apresentam valor menor do que os elementos demais, elementos representativos. Então, vamos ver. Energia de ionização, está escrito aqui, é uma propriedade que cresce, energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita, ela vai aumentando a partir que a família aumenta, a partir que muda a família, e cresce de baixo para cima. Então, os elementos que estão nessa região aqui são os elementos que apresentam maior energia de ionização. Mas não dá para dizer, para essa questão aqui, que os elementos de transição, que são esses daqui, eles apresentam propriedades, a energia de ionização menor do que os demais. Eles, por exemplo, eles apresentam maior energia de ionização do que os elementos que estão aqui. Então, não dá para dizer isso. A gente não poderia generalizar. Alguns metais, eles apresentam realmente propriedades semelhantes. Essa alternativa ficou um pouco vaga, porque ele generalizou a questão aqui. Aqui eu tenho outras propriedades. Eu tenho o raio atômico. O raio atômico é uma propriedade onde os elementos que estão aqui embaixo apresentam maior raio atômico, maior valor de raio atômico. O raio atômico é o inverso da energia de ionização. E raio atômico é o inverso também de outras propriedades, como eletronegatividade, que é uma propriedade bem importante. A eletropositividade e raio atômico são semelhantes, eles aumentam de cima para baixo, da direita para a esquerda. E a última propriedade é a afinidade por elétrons, que também se concentra nessa região aqui. Então, essa afirmação 2 está errada, tá? A gente não pode fazer dessa forma. Ele apresenta, elementos de transição apresentam menor do que elementos representativos. Não dá para generalizar.
A terceira afirmação, ele fala que a massa atômica ela é fracionada porque o elemento apresenta isótopos diferentes. Isso é correto, tá? As massas atômicas não são exatas. Então, você, na tabela periódica, encontra elementos com massa atômica 12,2, 8,777. Então, esses valores quebrados são justamente a questão dos isótopos. São elementos que apresentam o mesmo número atômico, mas são diferentes. Então, por exemplo, o boro ele tem um isótopo que é 20% e o outro isótopo que é 80%. Então, para saber qual é a massa, você tem que fazer a média ponderada. Então, essa afirmação está correta. Isótopos é o que vai dizer qual um isótopo que apresenta maior percentual é aquele que vai dizer qual vai ser a sua massa, né? Para você calcular essa massa, você tem que fazer a média ponderada. Então, essa afirmação aqui está correta. Tá? Ele fala que é fracionada porque apresenta isótopos diferentes. Quarta afirmação, ele fala que o elemento 43, aí então você tem que usar o diagrama para poder chegar ao 43, ele tem o quarto nível como mais energético e ele pertence ao quinto período. Então você faz a distribuição eletrônica até saber se está correta a afirmação. Ele é o elemento, deixa eu lembrar aqui, 43, até o 43. 4S2, 3D10, 3D10 eu tenho aqui 4P6, depois de 4P6, 5S2, já tenho 38 para chegar a 43, 5, né? 3D5, pronto. Esse aqui é o elemento que ele está falando lá. Realmente o 4D5 é o mais energético e realmente ele pertence ao quinto período. Tá? O mais energético é o último e o quinto período, porque o maior número aqui é o 5. Então, essa afirmação aqui está correta. Tá? Essa aqui também está correta. Se fosse dada a tabela, você procuraria o 46, né? Que é esse aqui, ó, paládio. Aí você encontraria o quinto período. Tá? Aí você teria que fazer a distribuição de todo jeito para encontrar o mais energético. E a última questão, a última afirmação, ele fala que o carbono e o selênio estão na mesma família. Então, vamos dar uma olhada na tabela, né? O carbono é da família 4A e o selênio ele é da família 6A. Tá? Se você não tem acesso à tabela periódica, você tem que fazer a distribuição eletrônica, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono e do selênio. O carbono, ele é o 1S2, aqui é bem rápido, né? 1S2, 2S2, 2P2, e o selênio, ele é até 34, então 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D4. Então, um é da família 4A, tá? Que é o carbono, e o outro é da família, eita, tá errado, né? 3D10, tá errado aqui, 3D10, deixa eu apagar o baixo aqui, pegar o baixo aqui, não apagou não, 3D10 vai para 30, 3D10, 30, 4P4, 34, pronto. Ele é da família 6A, você tem que pegar os elétrons da última camada, 6A, e ele pertence a 4 períodos. Então, a afirmação 5 também está errada. As corretas são a 3 e a 4. A 3 e a 4, vamos ver aqui. 1, 3 e 4 não. 3 e 4 é a letra E, tá? A letra E ficou como uma alternativa correta para essa questão. Então, a gente termina essa questão, foi bem trabalhosa, e volta numa próxima aula resolvendo mais questões sobre vestibular seriado, tá? Se você tiver dúvida, você volta ao vídeo e tenta resolver com mais calma aí. Pode colocar na velocidade mais lenta, pode rever mais de uma vez até entender. Qualquer coisa você faça um comentário aí no vídeo e valeu pela atenção.